Durante o século XVIII e XIX, os Estados Unidos da América enfrentaram várias guerras para se consolidar como a maior potência das Américas. Mas o século XX traria novos desafios e guerras em escalas industriais que mudariam o papel desta nação no contexto mundial. No vídeo de hoje, daremos continuidade à nossa série sobre as grandes guerras travadas pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos tiveram um papel crucial na Primeira Guerra Mundial, embora tenham entrado no conflito mais tarde. A guerra começou em 1914, mas os Estados Unidos permaneceram neutros até 1917. Essa neutralidade refletia o isolacionismo americano, que era uma de suas doutrinas diplomáticas, e o desejo de evitar envolvimento em disputas europeias. No entanto, uma série de eventos acabou levando os Estados Unidos a entrar na guerra. O principal fator que desencadeou a entrada dos Estados Unidos na guerra foi a política alemã de guerra submarina irrestrita. Os submarinos alemães visavam indiscriminadamente navios que consideravam estar fornecendo apoio aos aliados, incluindo navios civis e neutros. O afundamento do Lusitânia em 1915, um navio de passageiros britânicos com muitos americanos a bordo, provocou a indignação nos Estados Unidos, mas não imediatamente levou à guerra. A decisão alemã em 1917 de retornar à guerra submarina irrestrita foi um ponto de virada, pois ameaçava a neutralidade e a segurança dos navios americanos. Outro fator importante foi a interceptação do telegrama Zimmermann, uma comunicação alemã propondo uma aliança militar com o México no caso de os Estados Unidos entrarem na guerra. O telegrama propunha que, em troca do apoio mexicano, a Alemanha ajudaria o México a recuperar territórios perdidos nos Estados Unidos. Quando esse telegrama foi tornado público, inflamou a opinião pública americana contra a Alemanha. O presidente Woodrow Wilson pediu ao Congresso para declarar guerra à Alemanha em 2 de abril de 1917, argumentando que o mundo deveria ser seguro para a democracia. A declaração de guerra foi aprovada e os Estados Unidos entraram no conflito do lado dos aliados. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, os exércitos aliados estavam exaustos após anos de combate brutal. A chegada de mais de 2 milhões de soldados americanos, conhecidos como a Força Expedicionária Americana, sob o comando do general John J. Pershing, proporcionou o reforço crucial. A presença dessas tropas frescas e entusiasmadas ajudou a reverter o desgaste moral e físico dos aliados. Tropas americanas desempenharam papéis importantes em várias batalhas decisivas no final da guerra, incluindo a Segunda Batalha do Marne e a Ofensiva Meuse-Argonne. Essas batalhas foram cruciais para quebrar as linhas alemãs e forçar uma eventual retirada. Embora os Estados Unidos não tenham sido o único fator decisivo na vitória dos aliados, sua entrada na guerra em 1917 e as contribuições subsequentes, tanto em termos de recursos humanos quanto materiais, foram fundamentais para mudar o curso da guerra. A presença americana acelerou o fim do conflito e moldou o cenário para o pós-guerra, estabelecendo os Estados Unidos como uma potência mundial proeminente. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, mas os Estados Unidos mantiveram uma política de neutralidade, embora fornecessem apoio material aos aliados através de programas como a Lei de Empréstimo e Arrendamento. Mas o ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, foi o evento que levou os Estados Unidos a entrar na guerra de vez. O presidente Franklin D. Roosevelt declarou guerra ao Japão no dia seguinte. E logo após, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos, trazendo o país para a guerra tanto na Europa quanto no Pacífico. No teatro europeu, os Estados Unidos desempenharam um papel decisivo. Após participarem da invasão do norte da África e da Itália, eles foram fundamentais no dia D, a invasão da Normandia em 6 de junho de 1944, que marcou o início da libertação da Europa Ocidental da ocupação nazista. A presença militar e a produção industrial dos Estados Unidos foram vitais para esforços dos aliados. No teatro do Pacífico, os Estados Unidos lideraram a luta contra o Japão. Campanhas significativas incluíram as batalhas de Midway, Guadalcanal e Ojima e Okinawa. A estratégia americana do salto de ilha visava capturar ilhas-chave e usá-las como bases para se aproximar do Japão. A capacidade industrial dos Estados Unidos foi um dos maiores ativos dos aliados. A produção em massa de armamentos, veículos, aeronaves e navios foi essencial para o esforço da guerra. Além disso, o desenvolvimento e o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 foram decisivos para a rendição do Japão e o fim da guerra.
A Segunda Guerra Mundial também teve profundas implicações sociais e econômicas nos Estados Unidos. O esforço de guerra estimulou a economia, pondo fim à Grande Depressão. Além disso, trouxe mudanças significativas na sociedade, incluindo o papel das mulheres na força de trabalho e a integração racial nas Forças Armadas. O final da guerra viu os Estados Unidos emergirem como uma das duas superpotências mundiais ao lado da União Soviética, estabelecendo o cenário para a Guerra Fria. A Guerra da Coreia, que ocorreu em 1950 a 1953, foi um momento significativo na história militar dos Estados Unidos e um dos eventos mais importantes da Guerra Fria. Este conflito na Península Coreana envolveu as Forças Armadas dos Estados Unidos em uma luta contra a Coreia do Norte comunista e seus aliados, incluindo a China e, indiretamente, a União Soviética. A guerra começou em 25 de junho de 1950, quando a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética e pela China, invadiu a Coreia do Sul. Os Estados Unidos, sob a bandeira das Nações Unidas e com o apoio de vários outros países, interviram para ajudar a Coreia do Sul. O presidente americano na época, Harry S. Truman, viu a invasão como um teste do princípio de contenção da expansão comunista, conforme estabelecido na doutrina Truman. Sob o comando do general Douglas MacArthur, as forças da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, realizaram um desembarque anfíbio em Incheon, que provou ser um ponto de virada na guerra. Essa operação bem-sucedida levou à recaptura de Seul, a capital sul-coreana, e empurrou as forças da Coreia do Norte para além do Paralelo 38, a linha de demarcação original. No entanto, quando as tropas da ONU se aproximaram da fronteira com a China no rio Yalu, a China entrou na guerra ao lado da Coreia do Norte, causando uma série de recuos e avanços para as forças da ONU. A guerra se transformou em um impasse sangrento com intensos combates. A Guerra da Coreia foi marcada por seu combate brutal e condições difíceis, com grandes perdas de ambos os lados. O uso de táticas aéreas e terrestres avançadas foi significativo, mas também foi uma guerra onde o confronto direto e as batalhas de trincheiras foram comuns. O conflito terminou com um armistício assinado em 27 de julho de 1953, estabelecendo a zona desmilitarizada da Coreia, que ainda divide a Península Coreana. Não houve um tratado de paz formal e, tecnicamente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em guerra. A Guerra da Coreia teve consequências significativas. Ela foi um dos primeiros grandes conflitos da Guerra Fria, demonstrando a disposição dos Estados Unidos de ser uma força militar para combater o comunismo. A guerra também teve um impacto profundo na política e na sociedade americana, levando a mudanças na doutrina militar e na política externa, abandonando de vez a doutrina isolacionista. Além disso, solidificou a aliança dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, uma parceria que continua até hoje. A guerra é às vezes referida como a Guerra Esquecida nos Estados Unidos, devido à sua posição entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, mas suas lições continuam relevantes. A Guerra do Vietnã foi um conflito prolongado e controverso que marcou profundamente a história dos Estados Unidos, tanto no aspecto militar quanto no social e político. O contexto da Guerra do Vietnã remonta à divisão do Vietnã em Vietnã do Norte comunista e Vietnã do Sul anticomunista após a Primeira Guerra da Indochina. Os Estados Unidos, motivados pela política de contenção do comunismo e pela doutrina dominó, a crença de que a queda de um país para o comunismo levaria ao colapso sequencial de outros países na região, começaram a apoiar o governo do Vietnã do Sul. Inicialmente, o apoio dos Estados Unidos envolveu assistência econômica e militar, mas gradualmente se transformou em envolvimento direto. Sob os presidentes John F. Kennedy e Lyndon Johnson, o número de conselheiros militares e a ajuda aumentou significativamente. Após o incidente do Golfo de Tonkin em 1964, em que navios de guerra dos Estados Unidos supostamente foram atacados por forças norte-vietnamitas, Lyndon Johnson obteve do Congresso a resolução do Golfo de Tonkin, que deu ao presidente ampla autoridade para aumentar a presença militar dos Estados Unidos no Vietnã. Em 1965, os Estados Unidos iniciaram uma campanha de bombardeios maciços contra o Vietnã do Norte com a Operação Rolling Thunder e implantaram grandes contingentes de tropas de combate no Vietnã do Sul. O auge do envolvimento militar dos Estados Unidos ocorreu em 1969, com cerca de 540 mil soldados americanos no Vietnã.
Durante este período, os Estados Unidos enfrentaram uma guerrilha persistente de combatentes Vietcongs e as forças regulares do exército norte-vietnamita. A guerra foi caracterizada por duras condições de combate, táticas de guerrilha e o uso controverso de agentes químicos como o agente laranja. Também foi notável pela intensa cobertura da mídia, que transmitiu as realidades brutais do conflito para o público americano, alimentando um crescente movimento anti-guerra. O presidente Richard Nixon, eleito em 1968, adotou a política de vietnamização, transferindo gradualmente as responsabilidades de ataque para o exército do Vietnã do Sul e reduzindo as tropas americanas. Paralelamente, foram realizadas negociações de paz em Paris. Em 1973, os Acordos de Paz de Paris foram assinados, levando à retirada das forças americanas. No entanto, a guerra continuou entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, até a queda de Saigon em 1975, resultando na reunificação do Vietnã sob o regime comunista. A Guerra do Vietnã teve um profundo impacto nos Estados Unidos. Ele causou uma divisão política e social profunda, provocou uma reavaliação das políticas estrangeiras e militares e deixou cicatrizes duradouras nos veteranos que lá lutaram. A guerra também representou a primeira derrota militar dos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder a terceira parte dessa série. Te vejo no próximo vídeo!